Boa noite, gente. Que bom estar com vocês aqui. Que bom estar mais uma vez aqui na minha casa paterna, compartilhando com vocês mais um ano. É um enorme privilégio para mim, ainda mais sendo ceia, né? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ceia é bom. É sinal de que nós temos um novo pacto. Você sabe como é que era celebrado o antigo pacto? O antigo pacto você tinha que matar um bicho quando você vinha se encontrar com Deus. O novo pacto você come com Deus. Você é participante de uma nova mesa. Nossa aliança é firmada na mesa. Isso é muito lindo. Amém? Hoje eu quero falar com vocês algo que talvez seja um pouco diferente de uma mensagem da ceia, mas eu estive orando durante toda essa semana para entender como ser mais exato, porque no reino não tem a ver com falar bonito, no reino tem a ver com ser exato. Então eu quero ser exato e cooperar com o que Deus está fazendo no meio de vocês. E eu acho que foi na última noite das primícias que eu entendi isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre a chave do contrário. Amém? Estão comigo? Amém? Toque na pessoa que está do seu lado e diga: a chave do contrário. Diga: porque o nosso reino é de ponta cabeça. Não é como o mundo é. Amém? O que eu vou compartilhar com vocês é parte de uma coisa que o Senhor me ministrou muito ano passado. Ano passado eu tive um livro que foi meu livro preferido durante o ano, e foi o livro que me ajudou muito durante essa crise que nós passamos no ano de 2020. E esse livro foi o livro de Juízes, que teologicamente é chamado de o livro do caos. Eu acho que é um livro bem interessante para se ler num tempo de pandemia e crise. Então, foi a partir desse livro que eu fui profundamente e terrivelmente ministrado por Deus. E desse livro eu extraí chaves poderosas para a minha vida, e que eu uso elas todo dia. Todo dia. Você sabia que recentemente eu estava olhando o Instagram e chegou uma página patrocinada para mim, e era de um movimento de igreja assim, tipo meio que para-eclesiástico, e chegou para mim dizendo assim: precisamos ler somente o Novo Testamento, porque nós não estamos mais presos às velhas práticas do Antigo. E eu olhei aquilo e eu vi: nossa, como isso é perigoso, porque tinha uma roupagem nova, tinha uma publicidade com a cara nova, tinha uma performance mais jovem. Só que isso é morte na panela, porque é de é de uma tamanha imaturidade olhar a Bíblia e dizer: esse setor ele não é útil e esse setor ele é útil. Porque todo bom estudioso da palavra, ele sabe que o assunto principal da Bíblia é Jesus. Então, desde Gênesis a Apocalipse, o tema principal da Bíblia é. Então, como eu vou jogar uma parte fora? Como eu vou jogar fora? Quando a gente faz isso, a gente deixa de receber instruções poderosíssimas de Deus, através dos símbolos. Diga comigo: símbolos, figuras e tipos. Sabia que cada uma daquelas coisas, elas nos comunicam, elas nos ensinam, elas são poderosas. Então, para mim, quando eu leio tanto o Antigo como o Novo, eles me ensinam de toda forma. E às vezes eu vejo coisas mais profundas em nível de esclarecimento no Antigo do que o Novo. Por exemplo, o livro de Atos, ele fala da postura, e é um relato dinâmico da postura dos apóstolos e como o Espírito Santo estava agindo no meio deles. Agora, quando eu quero entender como a igreja se
se comporta apostolicamente, eu não olho para o livro de Atos, eu olho para Gênesis, eu olho os patriarcas, e eu vejo como eles se comportam, e aquilo traz um ensino para nós. Da mesma forma, o livro de Juízes, eles têm muitos símbolos, eu quero falar de 2 hoje. Eu preciso estabelecer esses 2 símbolos, para que a gente possa avançar e progredir da nossa revelação, amém? O primeiro símbolo que existe no livro de Juízes, são os reis. Os reis que o povo de Deus tem que lutar contra, e cada rei daquele dali, ele é símbolo, figura e tipo de uma potestade, ou de um espírito que opera. E os juízes, você sabe o que eles são? Eles são símbolo, figura e tipo de você, de como e quais devem ser as posturas que uma igreja governamental ela tem que tomar, amém? Tendo dito isso, hoje a gente vai para um capítulo especial de Juízes, e eu quero que vocês abram comigo em Juízes capítulo 3, versículo 14. Juízes me rendeu pregação para o ano inteiro, e principalmente para esse ano de 2021 também. Juízes 13, 14. Amém? Segura aberto aí, diga comigo, chave do contrário. O que a gente quer falar com você aqui não tem a ver com placebo, não tem a ver com força da mente, isso não tem a ver com positividade, isso tem a ver com fé. Nós caminhamos por fé, essa casa caminha por fé, e a única forma de agradar a Deus é por fé. Eu sei que muita gente às vezes chega e fala assim: nossa, mas isso parece teologia coach. Irmãos, nós nos movemos vestidos de armas e armaduras espirituais, e esta é nossa força, não na nossa sabedoria nem na sabedoria humana, mas na sabedoria do Senhor, amém? Então hoje o que eu vou falar com você não tem a ver com técnicas para poder melhorar o seu homem exterior, mas tem a ver com ferramentas para potencializar e fortalecer o seu homem interior, amém? Então a partir de agora eu quero te dizer que você só vai entender o que eu vou falar se você entender por fé, porque a partir de agora o sermão vai ficar louco. Então não vou falar coisas que são lógicas para você, eu vou falar coisas que são loucas. Mas fica feliz e diz para o seu vizinho: vizinho, é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para os que creem, amém? Juízes 3, versículo 14, não sei se a mídia me acompanha, ok? E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Lembra o que eu disse para você? Que os reis simbolizam o quê? Espíritos ou potestades. Durante todo o capítulo, todo o livro de Juízes, nós vamos ver performance das trevas na vida dos reis. E o rei Eglon, ele é um símbolo de um espírito que opera em 2 pernas. E esse espírito, coloca o nome dele aí para que a galera possa ver. Daí eu vou te explicar algo. A palavra Eglon no hebraico, ela significa literalmente boi roliço. Boi roliço. Segundo alguns historiadores, alguns teólogos, eles acreditam que muitos nomes no Antigo Testamento, eles eram colocados no post-mortem, ou seja, depois, isso era um costume da época, você colocava um nome e o nome da pessoa ficava famoso depois da morte dela, ou seja, eles pegavam os feitos da vida daquela pessoa, e os feitos da vida daquela pessoa davam um nome para ela, entende? Alguns acreditam que era com Nimrod, alguns acreditam que era com o primeiro rei de Juízes, que cortava os polegares, meu Deus, fugiu.
Agora o nome dele é o Adoni-Bezeque, e também com Eglon. Por quê? Porque Eglon, ele sofria de uma obesidade. Entenda, você, e olha que coisa interessante, mas se você for olhar só pelo campo físico, você vai ver que não está falando de peso. Mas na realidade, como eu disse para vocês, quando nós vemos esse nome, ele está comunicando também a performance de uma potestade, de como um espírito opera. Boi na Bíblia também está falando de força, ou está falando de jugo. Então quando a Bíblia diz que existia um rei que tinha o nome de boi roliço, a Bíblia também está dizendo que este homem, ele colocava um jugo opressor sobre aqueles que ele reinava. Então o boi roliço, ele ganha uma outra performance no mundo espiritual. Ele ganha o nome de uma potestade de intimidação e opressão. Eglon é símbolo, figura e tipo de intimidação e opressão. E daí a gente agora volta para o texto de Juízes 3:14, que diz: e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eu nem vou entrar no número 18, que isso aí eu deixo com o pastor. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes o povo de Deus, mesmo sendo fiel, mesmo sendo um povo temente ao Senhor, como existiam muitos em Israel assim, eles estavam nessa condição por causa dos seus pecados. Mas agora nós tínhamos um povo que queria agradar a Deus, que queria viver para Deus, mas ele estava debaixo de opressão e intimidação. E se teve uma coisa que esse ano quis fazer com você, foi te intimidar. A maior batalha que a igreja brasileira, talvez a igreja mundial, teve que lutar nesse último ano, e ainda terá que lutar em 2021, é contra a opressão do espírito de intimidação. Irmãos, sabe, eu tenho pensado numa coisa. Quando você se vê diante de um cenário em que todos estão oprimidos, em que todos estão sendo perseguidos de alguma forma, chega até a ser criminoso dizer que Jesus cura. Chega a ser criminoso dizer que Jesus salva. Chega a ser criminoso dizer que Jesus pode transformar, que Jesus pode nos abençoar. Quando foi recentemente, eu vi um grande ministro aqui no Brasil dizendo assim: eu quero ver agora os profetas profetizarem, como profetizaram no ano de 2020, que ia ser um ano de alegria sobrenatural. Eu quero ver, como se fosse torcendo para que tudo desse errado. Irmãos, 2020 foi um ano extremamente difícil para mim, mas foi um ano que eu experimentei de uma alegria sobrenatural, que ela vem além de todas as circunstâncias, porque em meio a todo o caos que eu vivi, Deus foi fiel, Deus foi bondoso, Deus me presenteou minha casa, me deu uma filha maravilhosa, porque o Senhor é bom, Ele é bom, esta é a natureza dEle. Porque eu decidi crer que em todo o Egito pode ter 10 pragas. Mas em Gozém não. No acampamento do povo de Deus não. Porque o Senhor nos guarda. O Senhor nos protege. Então, queridos, quando você se vê dentro de uma circunstância em que a tua empresa está fechada, em que a tua igreja está fechada, e todo mundo diz, não faça isso, você se pergunta, e agora? O que é que eu vou fazer? Nós chegamos dentro de um cenário tão absurdo,
que as pessoas estão doentes emocionalmente, fragilizadas, casamentos destruídos. Vocês não têm noção de quantos no pós-pandemia, no pós-lockdown lá em Fortaleza, quantos casais me procuraram, quantos casais começaram a vir para a igreja porque estavam passando crise no casamento. Por quê? Porque você está em casa o tempo inteiro, escutando notícias de morte, escutando notícias de desgraça, abre a internet, notícia de morte, notícia de desgraça. Eu não estou querendo minimizar o efeito de nada, mas o que eu estou querendo dizer para você é que eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho pelo que eu creio. E isso que Eglon está fazendo, eu estou vendo Eglon sobre as nações, cada vez mais ele é engordado, cada vez mais ele lança o seu jugo sobre as pessoas, como um boi que se deita sobre as nações, oprimindo, ferindo. Você que é empresário, as pessoas olham para você, eu vi como muitas pessoas, se tem dinheiro guarda, porque ano que vem vai ser pior. E daí eu paro e digo assim: Senhor, eu estou ficando louco, porque a palavra que eu tenho de Deus é: a ordem é para marchar, a ordem é para marchar, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E eu entrei na loucura de Deus, que é mais sábio do que a sabedoria do mundo. Olhei para os empresários da Casa Amarela e disse: vai, vai e vai. Sabe o que aconteceu? Todos eles dobraram, todos eles cresceram, todos eles romperam. Eu estava aqui recebendo mensagem direto: pastor, graças a Deus, com os lucros da empresa consegui trocar meu carro, agora recebi um carro novo. Sabe o que é isso? É a chave do contrário, que hoje eu quero compartilhar com você. Amém? Então a gente vê o jugo, Eglon, a gente começa a ver que a opressão vem, a gente começa a ver que o medo vem. Todo mundo disse assim: as igrejas, e os cálculos eram: uma igreja diminuirá 35% no pós-pandemia. Como eu uso a chave do contrário, a minha igreja cresceu 40%. Eu comecei a pandemia, a gente tinha 300 pessoas, hoje a gente tem 600 pessoas. Chegam num culto, eu digo: opa, meu irmão, seja bem-vindo. Não, pastor, já sou membro. Eu estou com essa realidade. Eu estou com essa realidade porque nós estamos vivendo outra coisa. E daí eu quero seguir com vocês no texto, porque eu tenho um segundo elemento que eu quero tratar com vocês. O benjamita, anote aí. O primeiro fator é o fator Eglon, que é a opressão. Mas o segundo é o benjamita. Amém? Diz assim: quando tudo vai mal, diz, quando tem uma opressão, vamos lá, quando tem uma opressão, quando tem intimidação, Deus levanta benjamitas. Amém? Simbora. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, versículo 15. E o Senhor lhes levantou um libertador, lhes suscitou um libertador. Eude, homem o quê? Homem o quê? Queridos, a salvação desse ano está na mão dos canhotos. É brincadeira. É os canhotos, rapaz. Os canhotos estão salvando aqui. Deus levantou um canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Continua. E Eude fez para si, aqui começa a ficar legal o negócio. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, ok? Pode ser desse tamanho, como pode ser desse tamanho, tá certo? E cingiu debaixo de suas, do lado, diga, do lado direito. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, do lado direito. Pegue no seu lado direito agora, do lado direito. Diga: um homem canhoto do lado direito, ok? E levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. E Eglon era um homem gordo,
E tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Segura aí o que eu vou te explicar. Deixa eu te explicar uma coisa. Em tempos de opressão, a primeira coisa do espírito contrário é entender que você não pode aceitar a opressão e nem pode aceitar sobre você o espírito de intimidação. Sabe uma coisa que me chamam, até meus amigos pastores lá em Fortaleza dizem para mim: cara, você está sendo rebelde. Não estou permitindo que o governo desse mundo venha colocar o seu jugo sobre mim. Porque em tempos como esse de crise, as pessoas vão olhar quem se posicionou em fé e quem não se posicionou. E se você quer um ensaio para os dias da grande tribulação, nós já estamos vivendo eles. Já estamos vivendo essa realidade. E o que é que aconteceu? O povo de Israel ora, e Deus levanta um libertador. E esse libertador, ele tem uma característica diferente de todos os outros. Primeiro, ele era um benjamita. E vamos entender, um benjamita sempre é necessário em momentos de crise. Sabe por quê? Que eu vou te explicar uma coisa. Existiam 12 tribos em Israel. Sabe quem era a tropa de elite de Deus no exército? Os benjamitas. Porque eles tinham uma palavra que tinha sido dita sobre eles em Gênesis 49, 27. Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã, ele come a presa, e à tarde ele vai repartir o despojo. Então tinha uma tropa de elite de Deus. Diga comigo, existe uma tropa de elite. E agora eu abro um parênteses profético sobre essa igreja e sobre esse púlpito. Eu quero dizer que a Manancial, ela é a tropa de elite para a nação brasileira, porque Deus tem levantado um clã de benjamitas sobre esse local. Fecha parênteses. Porque não precisou-se de todas as tribos, precisou de alguém qualificado na guerra para poder fazer a diferença. Para você entender a dinâmica e qual era a perícia do benjamita, da tribo de Benjamim em Israel, houve uma questão em Juízes 19, em que todas as tribos, as 11 tribos, se juntaram para derrotar Benjamim, e tomaram 2 pau, e só venceram a terceira, porque a mão do Senhor foi contra eles, só, porque uma tribo só desceu o porrete em 11, uma tribo só. Será que eles eram fracos? Será que eles não eram poderosos na batalha? Eles eram valentes. Digam para mim: o lobo que despedaça a presa e reparte com os irmãos. Sabe qual é a graça de Benjamim? É que Benjamim não luta para si, Benjamim luta para o corpo. Talvez é pesado demais para um benjamita. Talvez é pesado demais para um benjamita ter que suportar o fardo. Às vezes é pancada. Por que que eu levo tanta pancada? Por que que eu levo tanta porrada? Porque sobre o benjamita está a responsabilidade de caçar e suprir seus irmãos. Esta é a palavra. Esta é a palavra deles. Existem batalhas que são as batalhas são escolhidas de acordo com a perícia do guerreiro. E Deus olhou para Benjamim e disse: você é o cara. Você é o cara que vai despedaçar a presa. Sabe de uma coisa? Pessoas que livram pessoas do jugo opressor são pessoas que têm que lidar com batalhas maiores. No ano de 2019, quando a gente começou a fazer a Casa Amarela Fortaleza agora, onde a gente estava se movimentando, eu fui debaixo de uma palavra que o pastor tinha recebido de Deus e tinha me dado, e Deus tinha confirmado ela no meu espírito. E para mim era muito difícil, porque não era só os trâmites de gastos de dinheiro, mas principalmente os trâmites burocráticos de estar no principal ponto da cidade, no metro quadrado mais caro da cidade e mais observado.
Para você ter noção, na frente do meu prédio eu tenho o Ministério Público do Trabalho, do lado o Tribunal Eleitoral, atrás a Secretaria de Finanças, é só prédios governamentais, e a gente ali no meio. Então ali é literalmente Deus escondendo Moisés no castelo do faraó. E quando a gente começou a fazer lá o nosso terreno, começamos a fazer a nossa reforma, nós tínhamos uma expectativa e apareceu uma patologia no solo. Irmãos, a gente teve que remover todo o solo, 1.000 metros quadrados de solo removendo e refazer aquilo. Gente, foi dinheiro jogado assim, ó, no chão. E eu comecei a dizer: Senhor, estou jogando dinheiro no chão. Senhor, estou jogando dinheiro no chão. Senhor, estou jogando dinheiro no chão e não vejo nada. E Deus falou: você não está jogando dinheiro no chão, você está jogando dinheiro na terra. Aí eu entendi. Você está semeando na terra. Todo mundo que chegou aqui só roubou essa terra. Pessoas vêm de avião para cá para se prostituir nessa terra. Pessoas vêm para cá para fazer o turismo infantil como um dos maiores do planeta aqui nessa terra. É nessa terra onde a ideologia de esquerda cresceu. O eixo do pensamento de esquerda, o eixo do pensamento, sabe, progressista está ali. E ali foi feito. E eu estou escolhendo um homem para sofrer. Eu estou escolhendo um homem para pagar o preço pela terra. E só eu sei o que é que nós pagamos ali naquela terra. O quanto custou cada alicerce daquele local. E Deus falando comigo: é um símbolo, é um símbolo. Quando nós terminamos de construir a parte do piso, toda a beira-mar de Fortaleza foi destruída e refeita. No último dia, que essa foi o marco, no dia que o pastor Victor chegou lá em Fortaleza, que foi o selar, o fechar do templo. Quando o pastor Victor chegou lá em Fortaleza, na noite em que ele chegou, a estátua da maçonaria, que ficava no final da nossa rua, quando nós voltamos à conferência, ela tinha tombado, que nem a estátua de Dagon, com os baixos para baixo. Se for aplaudir, aplaude para valer, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Então por que eu podia ficar? Por que dessa luta? Porque eu tinha que lutar uma luta pelos meus irmãos, e tínhamos que avançar nisso. Então os benjamitas, eles eram a tropa de elite de Israel. Só que aqui entra uma coisa: não adianta só ser um homem de batalha. Tem pessoas que têm na sua genética a guerra. É fantástico, gente, é fantástico. Eu amo, sabe, eu amo o júbilo, eu amo cantar, eu amo dançar ao Senhor, eu amo o momento das músicas que eu me prostro. Mas às vezes eu escuto o pastor Victor falar, eu gosto do pau, meu irmão, como diz o cearense, da chibata comendo. É a hora que a gente vai para cima. Deus está levantando os benjamitas. Parece que um dia eu estava orando assim: Senhor, na eternidade vai ter que ter umas porradas, Deus. Vai ter que ter, Senhor. Algumas assim, nem que seja entre nós mesmo, a gente dá uns pau uns nos outros para ter que ter alguma coisa. Que é legal, Deus. Eu ainda estou devendo o Mariel, vou dar um pau nele que eu estou prometindo. Lá no grupo da cobertura, eu vou trancar ele lá em cima na sala. Já está combinado. A gente vai molhar nossas toalhas, vai trazer a cura de Deus na vida dele. Mas Deus levanta pessoas que amam a batalha, a fim de ver a liberdade dos seus irmãos. Aqui eu entro no terceiro e último ponto: a chave do contrário. Olha comigo agora, lá no versículo 21. Não, vamos para o versículo 16, vamos seguir que é legal. A história é legal, a história por si só é legal. Versículo 16: Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela.
Porém voltou do ponto em que estava as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te então. Todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda e puxou seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, porque não o retirou do ventre, e a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um pórtico, ou seja, uma entrada, passou para o vestíbulo e depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-a. Ou seja, tinha uma entrada de ar que, veja isso, veja a cena. Cara, tem coisas que o Edir Macedo está sacando e ele está fazendo as novelas corretas. Que alguém tem que fazer um filme disso, gente. Quando eu assisto isso, eu só me lembro de Escorpião Rei. É muito louco. Não, vê uma cena disso, cara. O cara pega uma espada desse tamanho. Eu tenho um segredo para contar. Preste atenção. Sabe que é uma coisa que é interessante na chave do contrário? Agora eu quero falar com você. É que alguém que vai para um castelo carregando uma espada debaixo das vestes, essa pessoa já não tem mais nada a perder. Talvez ela está que nem você, talvez ela está igualzinha a você. Eu não tenho mais nenhuma estratégia, eu só tenho a chave do contrário. Era tudo ou nada. Como todos os guerreiros, em maioria, vestiam a espada, embanhavam a espada do lado direito, do lado esquerdo, porque era direito, né, para puxar. Então ninguém pensou que aquele maluco tinha uma espada do lado contrário. Ninguém pensou nisso. Então ele entra, o cara chega, dá o baculejo. Desse lado não tem. Ninguém pensou no outro lado. Aqui está a sabedoria de Deus. Que Satanás entende das coisas dos homens, mas não entende das coisas de Deus. Satanás está mirando numa área da sua vida, ele nem sabe que Deus tem uma espada guardada do outro lado. Uau! Então ele tira a espada e crava 45 centímetros de espada sobre a barriga e empurra até o cabo. E quando ele empurra, ele fecha as portas e sai pelo duto de ventilação e foge. E assim ele libertou o povo de Israel. Diga comigo: com uma espada ao contrário. Com a espada ao contrário. E aqui agora, de forma didática, eu quero te ensinar 3 formas de você usar a espada ou a chave do contrário. Amém? Ok? Como usar as ferramentas proféticas do contrário, se posicionando contra a opressão. Primeira forma: remissão de um local. Amém? Diga comigo: remissão de um local. Vou te explicar uma coisa. Todo mundo diz: no meu bairro é violento, na minha cidade é violento, na minha rua é violento. E o que é que começa a acontecer? Se torna cada vez mais violento. Por quê? Porque as pessoas estão o tempo todo liberando o destino imperfeito. Quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que ele faz é mudar o nome dele. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer transicionar uma coisa, Ele muda o destino dessa coisa através da boca. Abraão, quando era chamado, quando se encontrou com Deus, quando Deus se revela a ele, ele era Abrão, grande pai. Mas quando Deus olha para ele, você não é mais um grande pai, você agora será Abraão, pai de multidões, pai de nações. Agora você imagina o que aconteceu. Deus começou a mudar aquilo que Abraão escutava. Antes ele escutava pequeno pai, pequeno pai, pequeno pai. Agora quando alguém chamava ele, todo mundo começava a chamar grande pai, pai das nações, pai das nações. Abraão entrava no supermercado: ô pai das nações, vem cá.
Abraão ia lavar o carro, ó Pai das nações, vem cá. Deus começou a mudar. Então a primeira coisa que às vezes nós temos sobre um local, nós precisamos mudar a palavra que nós lançamos sobre aquele local. Eu vou repetir: mude a palavra que eu lanço sobre esse local. Na minha casa, eu vou te explicar uma coisa. Teve uma etapa da minha vida que Deus mandou eu ir morar na minha antiga casa, a casa dos meus pais, que era uma casa que era marcada para mim como a casa que meus pais divorciaram. E Deus falou comigo: vá para aquela casa e more uma temporada lá, porque eu estou removendo, eu estou remindo isso, porque sobre aquela casa existe uma herança, e dali você vai tirar muitas coisas. Então eu fui para lá e eu morei um pouco mais de um ano lá. Foi lá onde a minha esposa engravidou do meu filho. Então a marca agora era outra. Na primeira marca era o divórcio dos meus pais. Agora a marca que Deus me deu foi a marca onde meu filho foi feito. Entende isso? Então existem locais que as pessoas estão amaldiçoando o tempo inteiro. Quando nós... Meu Deus, está caindo o bolso? Fé, amém. Seguindo, morava, quando nós tínhamos a primeira casa amarela, nós morávamos num bairro onde o índice de morte era de 25 pessoas por mês. Então nós tínhamos uma coisa a fazer: ou ficávamos oprimidos, ou tomávamos uma postura. E nós então tomamos uma postura, e Deus nos deu a chave do contrário. Nós fomos em cada canto onde uma pessoa foi assassinada, celebramos a ceia, derramamos vinho, derramamos óleo, enterramos uma pedra. E sabe o que aconteceu? As mortes caíram de 25, veja isso, chegavam a ser 25 mortes por mês. Agora eram 5 por ano. Mas ainda está morrendo, mas 345 pessoas a menos estão indo para o inferno. Entende isso? Veja uma coisa: quando começa a acontecer certas coisas da nação, um ônibus caiu em São Paulo, um ônibus caiu em Minas, virou e matou várias pessoas. Nós começamos a dizer: olha, é perigoso, olha, ali morrem pessoas. Até que se levante um benjamita e diga: no meu turno, não. Nessa cidade todas as empresas quebraram. No meu turno, não. E algo acontece. E algo acontece quando você começa a usar a chave do contrário sobre um local. Amém? Segurou a primeira, segura a segunda chave do contrário: semeadura e generosidade em períodos de escassez. A primeira coisa que você precisa entender da chave do contrário: quando tudo te faltar, quando tudo estiver ruim, você precisa colocar a música mais alegre que você tem na sua playlist. Quando tudo está caótico, quando Eglon tenta lançar a banha dele sobre você, você precisa colocar a música mais alegre que você tem, porque a virgem se alegrará na dança. Porque nós podemos reagir conforme as circunstâncias, ou nós podemos nos comportar de acordo com aquilo que é eterno. O céu não está em crise, e meu pai não mora no Vila Velha. Isso é uma piada interna da escola. Meu pai mora no céu. Ele não está em crise financeira, ele não está com nenhuma debilidade, ele não entrou no cheque especial. Uau! Entende isso? Preste atenção: semeadura e generosidade em períodos de escassez. Bateu o carro, tu tem duas opções: ou vai ser um prejuízo, ou vai ser uma bênção. Tu escolhe. Antes de vir para cá, fui no barbeiro. Quando eu estava chegando lá no irmão aqui da casa que está fazendo a escola aqui, o Rêmulo, estava dobrando a rua para chegar na barbearia. Parei no sinal, eu não sei como é que chama aqui, sinaleira, né? Parei na sinaleira, estou parado aqui, tinha um estacionamento. O cara vem descendo aqui do estacionamento, cego, porque não vê um carro do tamanho do meu, é cego, dando uma ré, bufo, na minha traseira. Na hora,
O Eglon ficou bem grandão assim. O Eglon ficou do tamanho de um quizinho aqui sentado na minha... Eu disse, não. Eu estou há 10 dias da escola. Eu já entendi o que é isso aqui. Na hora, parei o carro, liguei o pisca-alerta e saí rindo. Eu esperava que ele tinha acabado com a minha traseira. Quando eu fui olhar, ele acabou com a traseira dele. A minha, ele deu um arranhãozinho. Oh, meu Deus do céu. Gente, o cara bateu. Tinha seguro. Sabe o que aconteceu? Eu tinha uns reparos para fazer na pintura do meu carro. Eu ia gastar uns 1.000 pau para poder fazer esse retoque todo. A melhor coisa que aconteceu comigo foi eu ter batido o carro. E quando eu saí, eu disse, graças a Deus, Senhor. Quando eu olhei, o cara disse, ó, vou te dar o para-choque todo novo, a pintura toda nova e os reparos disso aqui tudinho. Eu tô no lucro, porque o meu carro ia ficar 1 mês parado, porque eu tô aqui com Jesus, e Deus está cuidando do meu carro lá em Fortaleza. Sabe? Você escolhe, ou é um prejuízo ou é uma bênção. Você escolhe, você vai transformar, você vai ter que usar a chave do contrário. Chega um momento, preste atenção, como isso é importante. Pode ser um prejuízo ou pode ser uma bênção. A segunda chave que eu preciso falar para você é isso: em tempos de escassez e crise, louve. Terceiro e último, se comporte, preste atenção, se comporte de maneira abundante no período da crise. Isso aqui entramos no ponto louco. Quando eu estiver em uma crise, o que eu faço? Me comporto de maneira abundante. Mês de dezembro, o nosso caixa da Casa Amarela, ele apertou. E Deus falou comigo, usa a chave do contrário. Você está precisando de dinheiro? Desistou, Senhor. O salário dos pastores são atrasados. Pois pega esse dinheiro. E tem aquele pastor que é amigo teu que está fazendo uma reforma enorme. Você sabe o que é uma reforma enorme? Não sei, Senhor. Pois pega esse dinheiro que era para ser salário de um pastor, e você vai lá e você vai ofertar na igreja dele, para a reforma dele. Mas Senhor, e aí está faltando? É a chave do contrário ou não? O dinheiro que eu ofertei na igreja dele, quando foi no meio dessa semana, eu recebi o relatório do último mês de dezembro. E não é porque é entrada de 13º, porque aconteceu uma coisa esse ano que não entrou 13º. Só que até o dia 20 de dezembro eu não tinha dado essa oferta, e Deus tinha mandado eu dar no começo do mês. Não tinha entrado quase nada. Quando chega no dia 20 de dezembro, nossas finanças estavam apertadas. Eu peguei e dei essa oferta. Quando foi agora, ele me falou, entrou 12 vezes mais daquilo que a gente ofertou. 12 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou determinando qual Deus eu sirvo e qual é a chave que opera sobre a minha vida. Quando eu passo por uma crise, a primeira coisa que eu faço, aquilo que eu preciso, eu oferto. Amém? Quando eu preciso, eu dou. Então preste atenção nessas 3 chaves: remissão de um local, louvor em meio à angústia, e terceiro, se comportar de maneira abundante quando tudo diz o contrário. Israel estava numa seca terrível. Elias propõe um desafio aos profetas de Baal e Astarote. Sabe qual é o problema? A gente acha que era só 450 profetas de Baal. Só que também tinha os de Astarote, que eram mais 400. No total eram 850 profetas contra um homem de Deus, um homem que usava a chave do contrário. Então ele chega e manda os 850 fazerem seus sacrifícios, e eles se chibateavam. Gente, encarar 850 profetas já é uma coisa complicada. Agora ter 850 profetas trabalhando debaixo de um sol, e você ficar do lado de fora, debaixo de uma sombra, tirando onda, é muito chave do contrário. Ele olha para os profetas e diz assim: ei, grita mais alto, porque parece que ele está dormindo. Ei, será que ele não viajou?
Isso é entender muito o Deus a quem eu sirvo. Isso é entender muito a quem eu estou operando. Sabe por quê? Porque agora eu vou te ensinar essa chave poderosa. Diga comigo: o Senhor. Vamos lá, o Senhor, Ele zomba na cara dos seus inimigos. Zomba. Tá viajando, aí os caras se chibateando, não deu certo. Aí ele faz, sabe o que? Usa mais ainda a chave do contrário. Em uma época de seca, em cima de um monte, ele diz o seguinte: enche os tambores de água. Amigo, eu venho de um local que eu sei o que é semiárido, e água vale ouro. Enche os tambores, está faltando água, pois é água que a gente vai oferecer ao nosso Deus. Encharca o altar, encharca. E Deus respondeu com fogo. Com fogo, e naquele dia os profetas de Baal e Astarote foram mortos a fio de espada. Eu me comporto de maneira abundante no tempo da crise, porque nesse momento eu estou dizendo: meu papai é meu supridor, meu papai é aquele que me guarda. Uau!